Aleluia! Hoje é dia de ler o Salmo 105. Irmã Cleide, entra aí, querida. Deus abençoe, filha do rei. Nós somos filhos do rei, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler o Salmo 104. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. Ou melhor dizendo, 105. O 104 foi ontem, né? Hoje nós vamos ler o Salmo 105, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas. Senhor, santifica na Tua palavra é verdade. Nós sabemos que quantos jovens estão sendo assassinados, meu Deus, tem misericórdia. Pai, proteja as crianças, Pai, as crianças do nosso Brasil, meu Deus querido. Eu repreendo todo plano de Satanás forjado contra as crianças. Frustra os planos de Satanás, Pai. Proteja cada casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Salmo 105. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amanda, beijo no coração. Aqui tá falando assim, ó. O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, livrado do Egito a Israel e havê-lo conduzido pelo deserto até Canaã. Esse é o Salmo 105. Aí está falando assim, olha, louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos. Nós temos que louvar o Senhor e fazer conhecidas as obras do Senhor. Glorificai-vos no teu santo nome. Alegrem-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Que o nosso coração possa se alegrar na presença do Senhor, amém? Glorificado seja Deus, aleluia. E aí está falando assim, ó, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, buscai-o sem cessar. É só Deus para dar livramento, meu. Em nome de Jesus. Se você que está assistindo essa live, se você está pensando em tirar sua vida, tirar a vida não resolve. O que resolve é confessar Jesus como Salvador. Um cantor famoso aí, muito bonito, de um outro país aí, do país do oriental, né? 25 anos, suicidou ontem. Gente, não adianta, suicídio não resolve o caso de ninguém. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. A pessoa prefere suicidar do que entregar-se para Jesus. Entrega para Jesus, gente. Aqui está falando assim, olha, buscai ao Senhor, buscai e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez dos céus, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Quantas maravilhas, né? Aqui está lembrando as maravilhas que Deus fez. Ele louva a Deus por ter livrado eles do Egito, que eles ficaram 420 anos lá no Egito, né? Aqui está falando assim, olha, vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e Isaque por concerto eterno, dizendo, a ti darei a terra de Canaã. E realmente ele deu, né, gente? Né, Ana Paula? A ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Na palavra de Deus tem promessa para você, tem promessa para mim. Vamos procurar ler a palavra do Senhor. Hoje eu vi uma... Opa! Obrigado por ter voltado de novo aí. Gente, a Bíblia não é ultrapassada. A Bíblia é o jornal de hoje. Aqui está falando assim, olha, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e Israel por concerto eterno, dizendo, a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito pouco, estrangeiros nela, era umas 77 pessoas que foram para o Egito quando José estava morando lá, e depois eles se tornaram milhares e milhares e milhares de pessoas, né? E aqui, olha,
quando andava de nação em nação e de um reino para o outro, não permitiu a ninguém que os oprimisse. Por amor deles, respondeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cuidado, nós temos que tomar cuidado. Não tocar no ungido do Senhor e nem maltratar os profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, chamado José, e cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei, fez soltar o dominador dos povos, soltou. Fê-lo o Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Foi o que aconteceu com José, né? Obrigado por voltar aí, glória a Deus, aleluia. Olha, a promessa se cumpriu. José, ele foi escravo, de escravo ele foi para governador. E esse salmo aqui é um salmo, né, que está louvando e lembrando, voltando à memória, né, o que Deus fez. E aqui está falando assim, olha, para o seu gosto sujeitar os príncipes, instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele multiplicou sobremodo o seu povo, fez mais poderosa que as outras nações. Israel é uma nação até hoje, né, gente? E saiu de uma família só, da família de Isaac, né? Mudou o coração deles para que aborrecesse seu povo, para que tratasse astutamente os seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, e fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que a escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras do rei tinha rãs, né? Falou ele, e vieram enxames de mosca e piolhos em todo o seu território, porque o faraó estava com o coração duro, né? Converteu as suas chuvas em saraiva, fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas, a sua terra produziu rãs, vieram enxame, converteu as chuvas em saraiva, já falei, feriu as suas vinhas e seus figueirais, quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumeráveis. Gente, quando junta gafanhoto, gente, nossa, é uma coisa horrorosa. Comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também os primogênitos da sua terra e as primícias de todas as suas forças. Mas eles os fez sair com prata, ouro, e entre suas tribos não houve um enfermo. A enfermidade foi só para o inimigo, para aquele povo que escravizava eles lá no Egito. E aqui, gente, também o Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o temor caíra sobre eles. Eles estavam com medo. Oraram e eles oraram, e fez cordonize, saciou como o pão do céu. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para alumiar a noite. Já pensou? De noite o povo tinha fogo, né? Porque o deserto ele vai ao extremo. A noite é muito frio. Durante o dia é extremamente quente. E Deus fez isso tudo. Então está aqui lembrando os poderosos feitos do Senhor. Depois falou assim, olha, abriu a penha e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra
de Abraão seu servo. E tirou dali seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. O que nós estamos fazendo aqui é observando a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e aperfeiçoa a alma. Esse é o Salmo 105. O Salmo 105 está falando assim, as suas obras, né? Esse salmo está próximo do Salmo 106, né? Quando fazem um breve relato histórico do nascimento da nação israelita. A nação israelita nasceu pós-cativeiro do Egito, que eles eram escravos lá no Egito, e eles ficaram durante 420 anos como escravo. Então aqui no Salmo 105 é um reconto da história deles, né, em poema. Aqui parece a repetição da oração de Moisés, né, da canção que ele fez lá quando o povo saiu lá do Egito. E aí no verso do 1 ao 15 está falando assim: louvai. Esta estrofe é paralela ao cântico que Davi preparou para Asaf, os músicos, quando a arca da aliança foi trazida para Jerusalém, conforme 1 Crônicas capítulo 16, de 8 até o 22. E Davi preparou esse cântico para Asaf. Asaf era um músico, né? E Asaf e seus músicos. No Salmo 105, versículo 7, está falando assim: não toqueis nos meus ungidos. Esta ordem refere-se à história de Sara, Gênesis 12, 17. Obrigada, Cristina! E Rebeca, né? 105, 19. Provou, refere-se aos anos de desenvolvimento de caráter experimentados por José, antes que os seus sonhos infantis de promoção finalmente se tornassem realidade. E lá quando você vai no Salmo 105, verso 22, instruir, ou seja, como armazenar alimento por 7 anos de fome no Egito, José, teve essa grande sabedoria, né? De ensinar, de instruir como guardar no período de fome. Ele decifrou o sonho do rei. Vocês lembram? E no 106, do 1 ao 48, continua a história do Salmo 106, né? O Salmo 106 continua aí a história do Salmo 105, que nós vamos entrar agora mesmo. Nós já vamos entrar aí. Este é o Salmo 105, é um salmo de louvor e que está invocando o nome do Senhor para fazer conhecidas suas obras. Até hoje as obras do Senhor são conhecidas. E também nós, como servo de Deus, nós temos obras, poderosos feitos em nossas vidas para contar. O que Deus tem feito na sua vida? Eu posso contar o que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho vivido a promessa do Senhor. Deus me curou de artrose. Eu tinha artrose no joelho. Eu tinha sinusite, Deus me curou. Deus falou que meu filho ia ser doutor, queria estudar na Universidade Federal de Minas. Ele estuda, sabe? Deus falou que o tanto de meu pai converteu, minha mãe converteu, graças a Deus. Então eu posso contar os poderosos feitos do Senhor. Quais são os poderosos feitos? Nós temos que trazer a memória. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Vamos contar os poderosos feitos.